Bom, olá turma, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre porcentagem, que vai ser o último capítulo que a gente vai abordar do livro 1, e aí a gente vai começar a ver os capítulos do livro 2 na próxima semana, ainda mais porque depois dessa parte vem mais a questão da geometria e tudo mais, e aí vocês já estão vendo sobre isso. Então, o assunto de hoje vai ser a porcentagem, que é muito comum e etc. E aí espero que vocês gostem e estejam conseguindo acompanhar, entender. Qualquer dúvida vocês podem me chamar que eu vou responder, beleza? Então, primeira coisa, o que é a porcentagem? A porcentagem é a fração por cento de qualquer coisa. Então, a gente pode dizer que será a fração cujo denominador é 100. E a simbologia da porcentagem vai ser sempre esse símbolo aqui do porcento. Na porcentagem, a gente tem algumas formas de representar. Então, elas são desse modo aqui, que é a forma percentual. Então, forma percentual. Temos também a representação mais 30% mesmo, que é o modo que a gente utiliza também. E a gente tem a forma unitária, que vai ser assim. Mas então, aqui. Então, a forma unitária. E aí, a gente pode dizer também que a forma percentual vai ser o mesmo que taxa percentual. Então, se vocês encontrarem taxa percentual também vai ser a mesma forma de representação. Então, taxa percentual. E também temos a forma unitária, que pode ser uma taxa unitária. Então, taxa unitária. São alguns modos de vocês verem a porcentagem por aí. E aí, falando em porcentagem também, na hora que vocês vão resolver os exercícios e mais nos enunciados, a forma que vocês vão utilizar na hora de responder ou fazer os cálculos vai ser desses dois modos aqui. Então, embora na pergunta possa ter 30%, na maioria das vezes é mais assim que vocês encontram, tipo, quanto é 30% disso ou 30% daquilo. E aí vocês fazem dessa forma aqui para poder resolver, beleza? Então isso é sempre bem importante. Sempre que for em porcentagem assim, dessa forma percentual, a gente deixa dessas duas formas aqui para conseguir resolver. E aí, alguns exemplos aqui de porcentagem são tipo, sei lá, se eu tenho 3%, 3% vai ser o mesmo que vai ser o mesmo que 3%.
100. Ou fazer essa divisão aqui para até ficar na forma unitária. Então, quando a gente tem sobre 100, é só a gente contar duas casas para esquerda e aí depois colocar vírgula. Então, eu tenho o 3 aqui, aí contar uma casa o 3, 2,0. Isso aqui é uma dica que pode ajudar vocês, e aí aqui é a forma unitária. É um dos exemplos que a gente tem aqui de porcentagem. E aí a gente tem também na questão, se for, por exemplo, 100%, a gente faz igual a 100 dividido por 100. E aí, isso daqui vai ser igual a 100, igual a 100. E aí temos também outros exemplos, como por exemplo, 200%, que vai ser igual a 200 dividido por 100, que vai ser igual a... E outra dica também, né? Se tem zero em cima, zero embaixo, vocês podem ir riscando. Então, risca, 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 risca. Então, 2 dividido por 1 dá 2. Então, são aqui alguns exemplos de como utilizar a porcentagem. E aí, agora a gente vai para a parte de conversão de taxas. Então, como vocês sabem, tem a questão da taxa percentual. Então, percentual, e temos também a taxa unitária. E aí tem algumas conversões que podem ocorrer de uma para outra. Acho que vocês já devem ter dado uma observada ali no exemplo, mas então unitária. E aí eu tenho da taxa percentual para taxa unitária e da taxa unitária para taxa percentual. Então, quando a primeira coisa, né? Lembrar vocês, a taxa percentual é quando a gente tem, então, peraí, não sei o que aconteceu. Vou voltar aqui, tá certo, tem que colocar de novo, perdão. Vou ter clicado em alguma coisa errada aqui. Então, taxa taxa, entendi. Então, taxa percentual e a outra taxa, que é a taxa unitária. De novo. Unitária. Então, da taxa percentual para a taxa unitária e da taxa unitária para a taxa percentual. Então, a primeira coisa, prestar bastante atenção aqui para não pagar de novo, é que a taxa percentual é quando a gente tem na forma aqui, por exemplo, 30%. E a taxa unitária é quando a gente tem, por exemplo, 0,3%. Vou colocar melhor assim para você. Então, 0,3%.
Por cento não, 0,3 somente. E aí, quando eu quero fazer essa conversão das taxas, então, a transformação das taxas, se eu tenho a taxa percentual e eu quero a taxa unitária, é fazer, no caso da taxa percentual para a taxa unitária, fazer dividido por 100, do modo que a gente viu ali. Então, taxa percentual para a taxa unitária dividido por 100, e da taxa unitária para a taxa percentual fazer o valor vezes 100. Então, por exemplo, se eu tenho o valor 23%, eu coloco igual a 23 dividido por 100, que vai ser o mesmo que 0,23. E aí, se eu tenho um valor, por exemplo, 0,47, eu posso colocar que é igual a. Então, 0,47, então eu faço 0,47 vezes, então, 0,47 vezes 100, que aí vai ser em forma de porcentagem, que vai ser igual a 47%. Então, é mais ou menos assim que funcionam as conversões das taxas. E aí, agora, vamos para alguns exemplos de taxa, não é mesmo? Tem dois modos de resolver, mas simplesmente essa questão aqui. Então, quanto é 30% de 80? Inicialmente, vocês podem fazer aquela regra de X, coisa simples. E então, quanto que é 30% de 80? Eu sei que 80%, 80 reais está para 100% do valor. E aí, X, que é o valor que a gente não sabe, está para 30%. E aí, fazendo 80 vezes 30, e aí temos o 80 vezes 30, 2.400. Então, 80 vezes 30, para deixar mais fácil para vocês, igual a 100x. Nesse caso aqui, vocês podem deixar assim ou em forma de porcentagem, que vai dar na mesma, mas como o valorzinho tá inteiro aqui e eles estão na mesma unidade, não tem tanto problema. Então, 80, 30, 2, 4, 0, 0, igual a 100x, e aí eu posso, corto esse com esse, corto esse outro zero com esse zero, e x é igual a 24. Outro modo de resolver isso é fazendo diretamente. Então, 30% a gente pode deixar fazer 80 vezes 0,3, que vai ser o valor de 30 dividido por 100, que vai ser igual ao 24. E aí os dois dão a mesma coisa. E aí temos também outra questão aqui, né? 60% de quanto dá 27? Então, aqui é a mesma questão, só que ao contrário. Então, você tem que
100% está para x, assim como 60% está para 27. E aí, fazendo 100 vezes 27 vai ser 2.700 igual a 60x. Então, x vai ser igual a... Então, esse aqui eu posso riscar com esse aqui, a 27, zero. Então, 270 dividido por 6. E aí, fazendo essa continha aqui, vai ser igual a 45. Então, é um modo de resolver aqui mais tranquilinho. E aí, vocês podem colocar também na questão, às vezes para ficar mais rápido, vocês podem colocar, tipo, direto, então, 60% de quanto dá 27? Aí vocês podem fazer 60 por 100 vezes x igual a 27. É uma opção também, que aí é mais rápido. Você faz em 60 vezes o x, que é o valor, igual a 27. Então, são dois modos de resolver essa questão aqui. E aí, a gente tem aqui mais uma questãozinha C, que seria o valor 35 corresponde a quanto de 200? Então, ou melhor, calma aí que eu... 200, espera aí que tem... Então, o valor 35, mais fácil, o valor 35% corresponde a quanto de 200? Pronto, agora sim. E aí, pode fazer a mesma coisa, e aí faz 200, pode fazer 200 vezes 0,35, que aí já teremos a resposta, então, de forma mais rápida, né? E aí, ponto 35, 200, igual a 70. Então, 35% de 200 vai ser igual a 70. E aí, é mais nessa questão aqui mesmo. Então, e aí, agora a gente vai para... Opa, temos algumas questões aqui repetidas, mas tudo bem. Lucro e prejuízo. Então, lucro e prejuízo a gente imagina mais em questões envolvendo dinheiro, né? Em toda a questão de porcentagem também. E aí tem alguns exemplos para vocês, que lucro e prejuízo é quando a gente tira a porcentagem ou coloca a porcentagem em alguma coisa. Então aqui eu tenho a primeira pergunta para vocês, né? Um comerciante vendeu seu produto com prejuízo de 40%. O valor inicial era 600. Qual foi o valor recebido? Então, nesse caso aqui, se o comerciante vendeu seu produto com prejuízo ou com desconto, quer dizer que ele recebeu 40% a menos desse valor aqui. Então, nesse caso, o que eu posso fazer? Então, eu já sei que tem um valor menor aqui, nesse caso de tudo isso. E aí eu posso simplesmente fazer... se ele recebeu menos 40% disso daqui, então eu sei que o 600 é 100%, e aí ele recebeu o 100% menos os 40%.
que é igual a 60%. Então, foi isso que ele recebeu 60% do valor. E aí, você pode fazer, então, temos os 600, e aí faz 600, vezes o 60%, que vai ser igual a 0,6. Então, 600 vezes 0,6 dá 360. Então, pelo produto, o comerciante recebeu apenas, né, por causa de alguns motivos lá, R$ 360. Alguns descontos que ele deu. Então, foi mais essa questão aqui, sobre o prejuízo. E aí, agora, a gente tem uma questão de lucro. Então, um comerciante vendeu seu produto com um lucro de 30%. O valor inicial era R$ 400, e aí qual foi o valor recebido? E aí, quando a gente tem essa questão de lucro, a gente faz mais ou menos a mesma ideia da questão do prejuízo. Então, inicialmente eu tinha 30%, e aí eu posso somar ou subtrair o valor do lucro ou prejuízo. Como nesse caso aqui era o lucro, eu somo os 30%. Então, no final das contas, ele recebeu 130%, ou, né, se formos colocar já na forma unitária, a gente pode colocar 1,3. E aí, a gente faz a mesma coisa. Então, temos 400 vezes 1,3, que vai ser igual a 520. Então, é isso que temos sobre os lucros e prejuízos. Agora, a gente vai falar um pouquinho sobre os juros simples. Primeira coisa, né? Juros é aquilo definido como rendimento de uma aplicação financeira. Então, por exemplo, a gente coloca algum dinheiro no banco e aí o tempo que ele ficar rendendo no banco, o banco vai ter que devolvê-lo com juros. Ou se a gente atrasa o pagamento de uma prestação, o tempo que deixou de pagar aquele produto vai acabar gerando juros. Então, é mais isso. Então, tanto a quantia paga pelo empréstimo de um capital, quanto no atraso do pagamento de uma prestação, e isso seria compensado pelo tempo. E aí, os juros, a gente pode dizer que é desse modo aqui. Então, para ficar mais claro para vocês, tem outra fórmula no livro, um pouquinho diferente, mas é a mesma coisa. Só são outras nomenclaturas, mas a ideia é a mesma. Então, eu acho que assim fica mais fácil de vocês entenderem e analisarem. É a questão da primeira fórmula que a gente tem, é a fórmula dos juros. Para juros simples, inicialmente, né? Que são aqueles que não vão ser alterados conforme o tempo, que vai ser sempre uma coisa constante. E aí os juros, nesse caso aqui, vai ser igual ao capital, que é o dinheiro lá colocado inicialmente, vezes a taxa de juros. Então, uma coisa que vocês têm que prestar atenção é vendo em relação a essa taxa de juros em relação ao tempo de aplicação, que é o T. Então, como esse tempo pode ser mensal, bimestral, trimestral, semestral, por ano, etc., tem que prestar atenção se a taxa de juros vai estar coincidindo com o tempo de aplicação. Então, por exemplo, se a gente tem igual, falando que a taxa de juros deixa eu ver, sei lá, 2% ao mês e o tempo de aplicação é 2 anos. Então, a gente teria que transformar os dois no mesmo valor. Então, é mais fácil falar assim, se a taxa de juros é, sei lá, 20% ao mês, e aí o tempo de aplicação é 2 anos, então são 24 meses. Então, é mais isso para prestar atenção. E aí, a gente diria que os juros é igual ao capital vezes a taxa de juros
vezes o tempo de aplicação. Então, quanto tempo aquele dinheiro ficou num lugar específico e etc. E aí aqui a gente tem também a questão do juro simples do montante. Então, o montante vai ser aquele valor que vai ser recebido. Então, contando o capital que foi aplicado ou foi emprestado, etc., mais os juros. Então, é mais essa questão. A gente pode resolver os juros simples, então, fazendo de forma mais fácil. Montante é igual ao capital mais o capital vezes o I, que é a taxa de juros, vezes o T. Então, é a mesma coisa que está aqui, CIT, CIT. E aí, lembrando também que a taxa de juros, ela, quando a gente vai observar, ela está em porcentagem. Mas quando a gente vai colocar aqui nas fórmulas, a gente não coloca em forma de porcentagem. E aí é essa a fórmula do juros simples. Temos também, agora falando dos juros simples, a gente tem os juros compostos, que é o mais comum. Então, aqueles juros que tem nos bancos e etc., que é um juros sofrendo um aumento ou decréscimo após cada período. Então, a gente chama também de juros sobre juros. Então, no primeiro mês teve, sei lá, por exemplo, se a taxa for mensal. Então, no primeiro mês é o valor, depois do início, é o valor mais essa taxa de juros. Então, nos dois casos seria mesmo. E aí, no segundo mês, é esse montante do primeiro mês aplicando essa taxa de juros de novo. Então, para cada mês, você vai para o montante, que seria o capital mais os juros daquele mês anterior, vezes a taxa para esse mês. E aí, quando vocês forem analisar, aqui tem uma tabela, mais ou menos, de como funciona. Então, vocês podem observar aqui que para questão dos juros compostos, para cada período que passa, né, ele vai aumentando. Então, essa equação vai aumentando cada vez um pouco mais. E aí, vocês têm essa equação aqui, que pode ser utilizada também, embora nas provas não tem calculadora, é melhor vocês entenderem bem como é que funciona e etc, mas não tá errado para vocês fazerem às vezes algumas coisas mais rápido e tal. Então, seria o mesmo, né? Que o montante é igual ao capital vezes 1 mais o I. E aí, tudo isso elevado ao N, que vai ser o tempo de aplicação. Você vai ser 2 meses, 2 anos e etc., de acordo com as informações que vocês vão ter lá. E aí agora, para a gente terminar, eu escolhi aqui um exercício para vocês. Eu tinha colocado aqui a questão de juros simples, mas é uma junção, né? Começa os juros simples, como os juros simples e os juros compostos. Eles são, até um certo tempo, eles acabam coincidindo. Acabei colocando aqui, mas é juros compostos. Primeiro, vamos ver aqui. Suponha que todos os preços venham subindo 30% ao mês nos últimos meses e continuem assim nos próximos meses. Então, é aquela questão que eu falei para vocês, né? Se os preços vão subindo 30% ao mês, nos últimos meses vão continuar subindo, eu tenho um valor esse mês. E aí, mês que vem vai ser o valor desse mês 1 aplicando 30%. E aí vai ser o valor do mês 2. E aí o valor do mês 3 vai ser igual ao valor do mês 2 aplicando os 30%. Então aqui vocês podem perceber que é uma questão de juros sobre juros e juros compostos. E aí eu vou colocar aqui para vocês quanto custará daqui a 60 dias um objeto que
hoje custa 27.300. E aí, como a gente sabe que são juros sobre juros, a gente pode fazer assim, para ficar mais fácil. Então, vamos primeiro, antes de usar aquela equação lá, aplicar a ideia. Então, como eu sei que o primeiro mês vai ter um valor de, graças a esses juros, e o segundo mês depende do primeiro, vamos calcular aqui. Então, o primeiro mês, o valor que a gente tem é 27 mil. E aí, lembrando que como são 60 dias e a taxa é ao mês, a gente teria que transformar esses 60 dias em meses. E aí, 60 dividido por 30 vai ser 2. Então, 2 meses é a pergunta. Então, temos 27.300. E aí, aquela questão, né? Que o montante é igual a C mais C e T. Beleza. Então, o montante vai ser igual a 27.300 mais 27.300 vezes a taxa, que é 30%, e aí a gente coloca aqui como 0,3, vezes o tempo. E aí no primeiro mês é 1 mês. Então, tudo isso daqui, quando vocês fazem as contas, então, 27.300 mais 27.300 vezes 0,3 vezes 1 vai gerar o valor de 35.490. E aí, vírgula 00. Então, esse é o valor desse objeto um mês depois de hoje, por exemplo, que é a gente está analisando desse jeito. E agora colocando a questão de segundo mês. Então, segundo mês. E aí a gente já pega no segundo mês esse valor aqui que a gente obteve no primeiro mês, para o final do segundo mês. Então, fica 35.490 mais 35.490 vezes 0,3 vezes 1 também. Aí pergunta, por que 1 também? É porque como aqui é um novo valor, e aí esse valor vai ficar, vai ser assim, só durante um mês, e aí a gente deixa desse jeito mesmo. E aí quando vocês fazem essa conta aqui, gera 46.137,00. Então, essa é a resposta da A. E aí, vamos fazer aqui a questão A com a opção da equação que eu tinha mostrado para vocês, que vai ser igual, então, M é igual a o capital vezes 1 mais a taxa, que é o I, vou deixar assim só para não confundir. Tudo isso elevado a N. E aí, aqui nesse caso, vocês podem usar como um todo mesmo. E aí, a gente tem que o montante é igual ao capital, que é 27.300. 27.300 vezes 1 mais o I, que vai continuar sendo 0,3, e aí tudo isso elevado a 2. Então, se vocês fizerem essa conta em algum lugar, colocando tudo certinho aqui, o valor que vocês vão obter vai ser exatamente o mesmo que esse daqui, que é 46.137. Isso aqui não é um 6, não, é um 0. Então, vírgula 00. E aí, assim, é bem mais rápido.
Só que mais para ser feito com calculadora, né? Porque se aqui for um número muito grande, pode ser complicado. E aí vocês podem acabar se confundindo. E aí aqui, vamos na questão B. Quanto custava esse mesmo objeto há um mês? Então, um mês atrás. E aí, nesse caso, para responder do modo que a gente tinha feito antes e etc., a gente pode fazer como se 27.300 fosse já o resultado. Então, o montante que a gente obteve foi 27.300 igual ao capital, que é o X, que a gente não sabe, mais o capital de novo, que é X, vezes o I, que vai ser 0,3, e um mês atrás, que na verdade vai ser igual a 1 também, porque é um mês atrás. E aí, fazendo isso, fica 27.300 igual a x mais 0,3x é igual a 1,3x. E aí, fazendo essa resolução aqui, temos que x é igual a... Então, peraí. 21.000. Então, 21.000. E aí, se a gente fosse fazer com esta equação aqui, um ponto de atenção para vocês é que, vou deixar aqui como T, como o valor aqui do tempo, ele foi de um mês atrás, um tempo que já ocorreu, na hora da gente resolver essa equação, fica igual, no caso, né? A gente pode fazer assim. Então, 27.300 vezes, e aí a gente coloca, né? A mesma coisa que é 1 mais 0,3. E aí, como o tempo é, na teoria, né, negativo, a gente coloca igual a menos 1. E aí, resolvendo essa conta aqui, vocês vão obter o mesmo valor de 21.000. Aqui tem alguns modos, né, algumas opções para vocês resolverem e treinarem a porcentagem. E é isso, pessoal. Na próxima aula vai ser do livro 2, então a gente vai começar a falar sobre outras coisas ali. E espero que vocês tenham gostado, entendido. Qualquer dúvida eu vou estar sempre à disposição. E é isso. Tchau, tchau para todo mundo, tudo de bom.